Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 7 e a gente vai ver os aforismos do 25 ao 28. Esses 4 aforismos, gente, eles são muito interessantes, eles são meio que interligados um com o outro. Vocês vão perceber, à medida que eu for falando, que eles têm uma certa ligação, esses 4 aforismos. E o que eu acho bacana, já para falar de início, gente, é que eles chegam a ser até engraçados, alguns deles. E então, esse vídeo de hoje, vocês podem ter certeza que vocês vão curtir, porque eu vou falar coisas aqui que vão soar bem engraçado e vocês vão assim assistir, conhecer, aprender coisas novas, dando boas risadas, né? Então, antes de a gente começar, eu peço a vocês a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo, né? Porque assim ele pode chegar para mais e mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, através do número de curtidas. E aí, quanto mais curtidas tem, ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele distribui para mais pessoas, coloca como sugestões. Beleza? Conto com vocês. Que quem tiver lá no Instagram também façam a mesma coisa, né? Dê um coraçãozinho, compartilhem com os amigos. Meu Instagram é o Isaías Costa 14. Tá certo? Vamos lá, gente. Começar o aforismo 25. Ele diz o seguinte: o bom entendedor. Saber argumentar foi outrora tido como a suprema arte. Hoje não basta. Temos de adivinhar, sobretudo, nas questões que podem nos enganar. Não pode ser entendido aquele que não é bom entendedor. Há videntes do coração e linces das intenções. As verdades mais importantes exprimem sempre por meias palavras. Só os atentos as compreendem totalmente. Nos assuntos que parecem favoráveis, puxe as rédeas de credulidade. Nos odiosos, use as esporas. Esse daqui, gente, é tão interessante esse aforismo, porque ele está falando sobre muitas vezes as pessoas elas colocam coisas muito escondidas, né? Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei muito de contratos. Eu já passei por situações terríveis com relação a contratos que tinham cláusulas muito escondidinhas, coisas que poderiam me prejudicar, entende? E aí, assim, claro que é a partir da nossa vivência, das nossas experiências e do nosso amadurecimento que a gente começa a perceber quando existem coisas que não estão muito aprumadas, coisas que não estão muito conectadas com valores humanos, com a ética. Nesse vídeo de hoje, gente, eu vou falar muito sobre questões éticas e morais, num tom leve, num tom até de brincadeira às vezes, mas sempre falando de coisas sérias, mesmo nesse tom. Entende? Eu procuro sempre fazer isso, né? Manter essa seriedade, mas num tom leve, num tom às vezes de brincadeira. Aqui nesse aforismo ele está falando sobre isso, que às vezes as verdades elas vêm muito camufladas. Essas meias palavras que ele diz é a verdade que às vezes ela só é vista porque tem olhos bastante atentos. Nessa hora, gente, eu me lembro muito das palavras do Mestre Jesus. O Mestre Jesus ele ensinava para as pessoas através de parábolas. Nas parábolas elas continham verdades maravilhosas, até as leis universais que a gente estuda tanto hoje são tão propagadas. Eu mesmo falo direto sobre elas. Jesus ele falava por parábolas para que cada uma das pessoas que o ouvissem interpretassem à sua maneira, a partir do seu universo interior. Eu acho maravilhoso essa linguagem de parábolas por isso, porque ela nunca tem uma única interpretação, ela tem muitas interpretações e vai partir muito daquilo que você tem interiormente para que você faça as suas reflexões, que você tire as suas conclusões. E assim, para concluir, esse é mais breve, esse aforismo, não tem muito que a gente aprofundar dele. Os seguintes, tem algumas coisas que se conectam com esse aforismo, eu vou me deter mais nos outros. Mas o que eu diria, para a gente concluir nesse primeiro aforismo, é que a gente sinta aquilo que está acontecendo, né? A gente conecte com o nosso coração, porque o nosso coração ele tem essa conexão com o nosso espírito e ele sabe quando a gente sente alguma coisa, alguma palpitação, alguma coisa esquisita, a gente preste atenção nessa mensagem, porque às vezes são mentiras, trapaças escondidas em algum contrato, alguma coisa assim que você vai entrar,
ou então alguma pessoa que você conhece que às vezes tem más intenções, se você ouvir essa voz silenciosa da intuição, muitas vezes você acaba saindo de situações que iam ser prejudiciais, que iam ser negativas para você. Claro que há muito mais que pode ser dito sobre isso em outros momentos. Provavelmente ainda vou retomar, falar sobre essas questões, que sempre tem algo mais a ser dito. O 26, vamos lá, gente, para o 26. Ele diz assim: descobrir o ponto fraco de cada um. A arte de influenciar a vontade dos outros envolve mais habilidade que determinação. É preciso saber qual a porta de acesso. Cada vontade tem o seu foco de interesse, varia de acordo com o gosto. Todos são idólatras, uns da estima, outros do dinheiro e a maioria do prazer. Essa frase aqui é fantástica, gente. Todos são idólatras, uns da estima, outros do dinheiro, a maioria do prazer. A manha consiste em identificar os ídolos capazes de motivar indivíduos. É como possuir a chave do querer alheio. É preciso atingir a motivação básica, quem nem sempre consiste em algo elevado e importante. A maioria das vezes é mesmo muito baixo, porque no mundo existem mais desordenados do que disciplinados. Essa é outra frase incrível. No mundo existem mais desordenados do que disciplinados. Primeiramente avalie a índole, então toque no ponto fraco. Tente-o com o objetivo de sua afeição e infalivelmente dará checkmate no seu arbítrio. Ou seja, aqui, gente, ele está falando sobre essas questões de você manipular e de você convencer para alguma coisa. Aqui, gente, dentro desse aforismo, a gente pode compreender questões relacionadas inclusive com o marketing. Hoje em dia está muito em voga, está muito alto a procura de pessoas pelo marketing digital. Elas querem conhecer melhor essa coisa de fazer propaganda, de se lançar, né, de se fazer ser visto, notado. E aí tem uma série de técnicas que as pessoas aprendem hoje em dia, principalmente no marketing digital, porque essa, enfim, se tornou a regra hoje em dia por conta principalmente da pandemia. E aí as pessoas buscam isso, só que elas não percebem que muitas vezes são utilizadas formas, meios que não são bacanas, que são assim para despertar às vezes até o que há de pior nas pessoas. E aí o que eu acho bem legal dentro desse aforismo é que as questões relacionadas ao desejo que são a premissa. Se você tem muitos desejos, se você é uma pessoa desejante de muitas coisas, você facilmente pode ser manipulado, você facilmente pode ser enganado. E aqui eu quero trazer um pouquinho da minha visão, né, de que já me trabalhei bastante a respeito desses desejos. E uma coisa que eu tenho colocado na minha vida prática, gente, é um princípio chamado minimalismo. As pessoas que me conhecem principalmente, que convivem comigo, elas sabem o quanto eu sou uma pessoa simples, o quanto eu não esbanjo coisas materiais, porque eu sei que não precisa, gente. O mais importante é a gente crescer interiormente, a gente buscar valores humanos. E aí o minimalismo, eu acho maravilhoso o princípio do minimalismo. Eu posso resumir aqui em poucas palavras. O que é o minimalismo? É quando você não precisa de muitas coisas materiais, numericamente falando, quantitativamente falando, mas você tem coisas muito boas. Você procura aquelas marcas que você sabe que são duráveis. Às vezes elas são até um pouco mais caras, mas você ainda assim você compra, porque você sabe que vai durar muito tempo. Eu procuro comprar roupas que podem durar alguns anos comigo, né? Eu procuro comprar às vezes celulares, coisas eletrônicas, né, que é o que eu uso bastante no meu trabalho. Um computador que eu sei que vai durar vários anos, um celular que vai durar pelo menos uns 3 anos. Eu sempre procuro fazer isso e ter bastante cuidado, bastante zelo. Isso faz com que a gente não fique escravo dos desejos. A maioria das pessoas, elas são escravas dos desejos. Com relação ao celular, isso é super comum. As pessoas, elas compram um celular e aí no ano seguinte ele vem o celular da mesma marca, só que com mais recursos.
Né? O exemplo caricato é o iPhone. O iPhone você tem o 1, o 2, o 3, o 5, o 8, o 10, vai aumentando o número, ele vai vindo com mais recursos. E aí as propagandas da Apple, gente, elas são, né, perfeitas. Né? O pessoal que trabalha com essa coisa do inconsciente, né, com a psicologia do inconsciente, despertando o desejo, e você fica achando que aquele seu celular não é bom o bastante. Você precisa comprar um novo. E aí é que ele está falando sobre isso, né? Que se você não for escravo dos desejos, dificilmente as pessoas elas vão lhe manipular, entende? É uma coisa que é muito comum, essa manipulação através de pessoas que têm a profissão voltada para isso. Antes de concluir esse aforismo, eu quero dar uma dica para vocês, gente, que para mim ela funciona sempre, ela é basicamente infalível. E vocês, né, se experimentarem no dia a dia, vocês vão ver o quanto isso é eficaz. E eu quero até, assim, brincar um pouco aqui com vocês, de, ao experimentarem, algum de vocês que tenham esse interesse de experimentar isso, vi depois aqui, comenta aqui embaixo, né, nos comentários, e diz como é que foi, né, como é que foi a sua experiência, se isso funcionou ou não. Às vezes, gente, tem pessoas que oferecem coisas pra mim, coisas totalmente desnecessárias, entende? E aí o que eu faço? Coisas que são só pra criar dívidas, ou às vezes só pra, enfim, né, se envaidecer com coisas que não são necessárias. E aí o que eu faço quando pessoas assim ligam pra mim, né? Principalmente essas pessoas de telemarketing, né? Eu procuro ser educado, eu procuro falar de uma forma bem tranquila com eles, para não ser estúpido, né? A gente não precisa ser estúpido, eles estão fazendo o trabalho deles, eles são pagos para isso. Mas o que eu faço? Eu digo para eles, eu procuro me utilizar, eu até ensino alguma coisa, né, para eles, eu acho isso muito importante. Eu digo para eles, gente, eu procuro ser uma pessoa super minimalista. E aí eu digo que as pessoas minimalistas são aquelas que só compram aquilo que é uma necessidade. Se não for uma necessidade, não vai atrás. Eu nunca vou atrás de nada que eu não necessite. Eu só procuro alguma coisa quando eu realmente preciso. E isso que vocês estão me oferecendo, eu não preciso de jeito nenhum. E aí às vezes as pessoas insistem, né? Elas são treinadas para isso, né? Elas insistem. Aí nessa hora, gente, eu dou aquela cartada que deixa qualquer pessoa sem chão, né? Isso no caso as pessoas que oferecem. Eu digo assim, isso que você está me oferecendo, eu não quero de jeito nenhum. Digamos que você pudesse me oferecer isso gratuitamente, eu não pagaria um centavo por isso. Ainda assim, mesmo que você me desse de graça, eu não ia querer. Eu ia lhe devolver, porque eu não preciso disso, eu não quero isso. Aí o que a pessoa vai fazer? Como é que ela vai rebater esse tipo de argumento? Porque nisso, gente, tem até uma história budista, né, que eu já contei no podcast principalmente, sobre o presente. Você oferecer um presente. Olha como isso é interessante. O Thich Nhat Hanh, ele falava muito sobre isso, né? E ainda hoje ele fala, né, que ele ainda está vivo, né? Está bem idoso, mas ainda hoje ele fala sobre isso, o Thich Nhat Hanh, de que se você tem um presente para oferecer a alguém, se aquela pessoa ela não aceita esse presente, ela não se sente, sei lá, confortável com aquele presente, ela pode simplesmente não aceitar. Aí o que acontece quando alguém lhe dá um presente e você não aceita? O presente fica com ela, o presente volta para ela, entende? Mas para isso você precisa trabalhar dentro de si essa questão dos desejos. Você não querer tanto, você não querer esbanjar, entende? Para isso o autoconhecimento, gente, é muito importante a gente ter essa busca incessante pelo autoconhecimento. Eu consigo fazer isso hoje em dia porque eu me trabalhei. Se eu tivesse ido pela onda das pessoas, da maioria das pessoas que são muito consumistas, muito materialistas, eu não teria essa visão hoje. E eu não estaria aqui compartilhando isso com vocês. Então, gente, essa dica que eu dei agora, ela é magnífica, ela é preciosa. Experimente, não precisa acreditar em mim. Experimente. Da próxima vez que alguém de telemarketing, principalmente, oferecer alguma coisa, diga isso. Fale para essa pessoa, isso que você está oferecendo, até que você me desse de presente, de graça, eu não ia querer, porque eu não preciso disso. E aí você não dá os seus dados, você não passa nada para eles, que depois eles fiquem o tempo todo enchendo o saco, como se diz, né? Mandando e-mail, telefonando, beleza? Espero que tenha surtido aí bons insights para vocês, esse aforismo de número 26. Vamos lá para o 27 agora.
Melhor ser intensivo do que extensivo. A perfeição não está na quantidade, mas na qualidade. As coisas muito boas sempre foram poucas e raras. A abundância traz desvalorização, mesmo entre os homens. Geralmente os gigantes são os verdadeiros anões. Alguns elogiam os livros por seu volume, como se fossem escritos para exercitar os braços e não a cabeça. Essa frase, gente, ela é simplesmente perfeita. Alguns elogiam os livros por seu volume, como se fossem escritos para exercitar os braços e não a cabeça. Aqueles livrões que são verdadeiros calhamaços, ele está comentando aqui. A extensão por si só nunca nos leva além da mediocridade. E a sina dos homens universais, pelo seu desejo de tudo entenderem, é não serem versados em nada. A intensidade leva à excelência, e os assuntos de grande importância é heróica. Esse aforismo aqui, gente, é maravilhoso. E eu quero, como eu comentei lá no começo, gente, eu falei que eu procuro me pautar por valores éticos, humanos. Nesse aforismo eu poderia, gente, aqui citar um montão de livros que são verdadeiros calhamaços, livros gigantes, mas que no fim não transmitem tanta coisa, como a gente imaginaria no primeiro momento. São livros muito extensos, mas que não são intensos. Mas por uma questão ética, eu não vou ficar aqui dando a minha visão, porque vai que outras pessoas elas acham esses livros maravilhosos, perfeitos, elas poderiam muito bem vir aqui me criticar. Então eu não vou fazer isso, eu vou fazer pelo contrário, gente. Eu vou enaltecer aqui, trazer altos elogios para livros que são curtos em volume, mas que são verdadeiros bálsamos de sabedoria. Esse próprio livro que a gente está aqui nessa leitura comentada, A Arte da Prudência, do Balthazar Gracian, faz parte disso. Então ele tinha toda essa autoridade para trazer um aforismo como esse, porque ele foi um cara que transmitiu muita sabedoria em poucas palavras. A gente vê, nós estamos ainda nos primeiros encontros, agora que é o 7º, e já passou mais de 2 horas de estudo, né, de comentários, e eu nem fui tão longe assim, eu nem fui tão aprofundado assim como poderia ser. Ou seja, isso é o que as pessoas que realmente procuram profundidade e intensidade fazem. Eu quero citar aqui alguns livros, eu até anotei aqui para não me esquecer, livros que são verdadeiros bálsamos de sabedoria e que são livros pequenos em volume, que você lê rapidinho, né? O primeiro exemplo, O Pequeno Príncipe. O livro O Pequeno Príncipe, gente, foi um dos livros mais incríveis que eu já li na vida. Eu já li algumas vezes e é uma das coisas que todo mundo comenta, né? As pessoas que leram esse livro gostaram e gostam de falar a respeito dele. É de que esse livro, assim, além dele ser atemporal, ele é um livro que a gente lendo em diversas fases da vida, a gente tem interpretações diferentes. Se você lê esse livro quando é criança, você interpreta de um jeito. Se você for um adulto jovem, a interpretação vai ser completamente diferente. Se você já é um adulto maduro, outra interpretação. Quando você já é idoso, ela vai ter muito mais camadas de profundidade, entende? Para cada idade, você interpreta esse livro de um jeito. É um livro delicioso, gente. Se você ainda não leu, que esteja assistindo, procure esse livro, procure ler, porque é um livro que vale a pena demais. É um dos clássicos da literatura. É um livro realmente muito, muito bom, que vale a pena todos lermos. Outro exemplo, o livro O Profeta, de Khalil Gibran. Esse livro, gente, é simplesmente divino. Ele é bem pequenininho, são 25 capítulos. A maioria deles tem 2 páginas. Ele é escrito de uma maneira bem poética. A maioria deles tem 2 páginas. O maior tem umas 3 páginas mais ou menos. Esse livro completo, gente, ele tem menos de 100 páginas. Ele tem algo em torno de 80 para 90 páginas. Mas o que ele tem de sabedoria, gente, é um negócio assim que não está no gibi. Aí eu aproveito para colocar como sugestão para vocês uma série de vídeos feitos pela professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Ela leu esse livro, gente, da mesma forma como eu estou fazendo essa leitura comentada aqui. Ela fez, logicamente, no nível absurdamente maior de profundidade, a leitura completa, verso por verso, linha por linha, desse livro chamado O Profeta. Cada capítulo, ela fez um vídeo de mais de 40 minutos, explicando, linha por linha, qual foi a proposta
do Khalil Gibran para esse livro. Eu assisti todos esses vídeos e aprendi muito com a sabedoria da professora Lucilena Galvão, na visão dela a partir desse livro, O Profeta de Khalil Gibran. Outro exemplo é o livro O Príncipe de Maquiavel. O livro O Príncipe de Maquiavel, gente, ele dá uma aula sobre política, sobre, né, a questão de você se promover, uma série de coisas. A maioria dos políticos, infelizmente eles usam essa mensagem, essa sabedoria mesmo dessa arte, né, de você convencer as pessoas e tudo mais. Eles utilizam isso assim contra as pessoas, né? É daí que vem muita aquela expressão maquiavelismo, né? O maquiavelismo tem a ver com o Maquiavel. A obra dele, gente, é magnífica. O que ele ensina é maravilhoso, só que as pessoas elas utilizam isso para o mal, infelizmente, né? E aí esse livro, O Príncipe de Maquiavel, é um livro que assim, é super pequeno, você lê em 2, 3 dias no máximo, mas você aprende muito com ele. Né, que a gente tenha a sabedoria, a sagacidade de utilizar o que ele ensina, o que ele coloca nesse livro para o bem. Isso é possível. Né? Eu até às vezes critico as pessoas que falam esse termo maquiavelismo assim, como sendo extremamente perverso. O Maquiavel, a figura do Maquiavel, gente, ele não era uma pessoa má, uma pessoa terrível, como se coloca. Ele simplesmente escreveu uma obra falando das percepções dele, né, sobre política e sobre outras coisas. E isso foi muito utilizado para o mal, mas não foi por causa dele, foi por causa da maldade das pessoas, entende? É muito diferente. Então fica essa dica também, o livro Príncipe de Maquiavel. Né? Um outro livro que eu acho fantástico, gente, é As Meditações do Marco Aurélio. O livro das Meditações do Marco Aurélio, gente, é incrível, é super curtinho, mas ele traz muita sabedoria também. Né? O Marco Aurélio é um grande, né, assim, político, né, da antiguidade, e ele era um cara realmente que tinha muitos valores humanos, valores éticos. Esse livro também é super fácil de encontrar, ele tem para baixar, né, em PDF na internet. E outro livro também, para concluir, é o livro A Utopia, de Thomas More. O livro da Utopia de Thomas More, gente, ele fala sobre uma sociedade utópica, e essa sociedade utópica, lá atrás, se eu não me engano, é do século 16 para o 17, que ele escreve, entre o século 16 e 17 ele escreve esse livro, e tudo aquilo que ele imagina de uma sociedade que seria verdadeiramente feliz, harmônica, humana, ele coloca nesse livro. E o que ele coloca lá, gente, até hoje não é colocado na prática, e se fosse colocado na prática, de fato nós seríamos muito mais felizes. Só para exemplificar alguma coisa que está nesse livro, para que não fique muito vago. Uma das coisas que ele coloca lá e que eu acho perfeito, e que eu, se pudesse, eu faria isso, eu sugeriria isso para todas as pessoas, que é de você não trabalhar um monte de horas por dia, porque é uma coisa que não faz assim sentido não só para nossa saúde, como às vezes até a questão de você querer mais dinheiro e tudo mais. Tem muita gente que trabalha muito porque quer mais dinheiro, mas vale a pena você querer mais dinheiro para perder sua saúde, para perder sua qualidade de vida. E aí nesse livro ele fala que as pessoas precisam trabalhar no máximo 4 horas por dia, estourando. Seria o limite, assim, você trabalhar 4 horas por dia. Eu concordo total com essa ideia dele, né, do Thomas More, nesse livro. Até hoje isso não é tão vivido na prática, mas pode ser. Né? É uma utopia, por isso que diz o nome, é algo que está distante, mas que está dentro do horizonte. Está dentro do horizonte de possibilidades, entende? Isso pode acontecer, e se a gente quiser, pode se tornar realidade. Então ficam todas essas dicas incríveis, gente, de livros que são pequenos em volumes, mas que são muito intensos. Eu aprendi muito com todos esses livros e muitos outros. Eu quis trazer só esses, né, para não ficar muito extenso, muito longo esse vídeo, certo? Agora vamos lá para o último aforismo, aforismo 28, que diz assim: não ser vulgar em nada, sobretudo no gosto. Sábio é aquele que fica descontente quando as coisas agradam a muitos. As pessoas sensatas nunca se satisfazem com aplausos comuns. Alguns são tão camaleões da popularidade que preferem o sopro vulgar da multidão do que as suavíssimas brisas de Apolo.
Também não seja vulgar no discernimento, não aprecie os milagres do vulgo, pois não passam de charlatanismo. A multidão se encanta com a tolice e não presta qualquer atenção a um bom conselheiro. Essa frase final, gente, é simplesmente perfeita, porque ela tem tudo a ver com o título desse aforismo. Não ser vulgar em nada. A multidão, ela se encanta com a tolice e não presta qualquer atenção a um bom conselheiro. Né? Quando eu estava lendo isso daqui, a gente deu uma vontade de rir tão grande, porque é muito verdade o que ele está colocando. E aí eu pensei, até mesmo na questão desses vídeos. Né? Esses vídeos que eu faço aqui, eles não têm muitos acessos. E assim, eu não fico triste por causa disso. Né? Teve pessoas até que já falaram pra mim, né? Porque, como é que eu conseguia ter motivação para continuar, mesmo sabendo que não eram estudos populares, que chegava para muita gente. E aí eu sempre digo para todo mundo que isso para mim não é o mais importante. O mais importante é que isso toque o coração das pessoas, entende? Se cada um desses estudos, de cada um desses vídeos conseguir tocar o coração de uma única pessoa, para mim tá perfeito. Eu já fiz o meu trabalho. O meu trabalho fez diferença na vida de alguém, entende? A maioria das pessoas, elas não pensam assim, gente, infelizmente. É por isso que, até fazendo um link, né, com o aforismo anterior, que eu comentei sobre a questão do marketing digital, né, eu até já li algumas coisas, eu acompanho algumas pessoas que trabalham com isso, pessoas incríveis, pessoas que têm muitos valores humanos, éticos, mas eu não coloco tudo aquilo como sendo o mais importante, o principal, porque não é, gente. O mais importante são as mensagens que a gente quer transmitir. E assim, eu procuro ser o máximo verdadeiro possível, transparente, né, sem ficar criando máscaras, né, sem ficar vestindo máscaras, criando personagens, porque isso não seria eu. Se eu ficasse fazendo isso, não seria eu. Poderia até funcionar, digamos assim, para conseguir mais audiência, né, mais engajamento, mas para fazer uma coisa que não fosse eu não quero fazer. Eu prefiro ser eu mesmo. E assim, até para brincar um pouco, né, com relação a isso, eu estava me lembrando, né, de vídeos que fizeram muito sucesso e que tá dentro do que ele coloca aqui, né, de tolice. São coisas bobas, mas que a maioria das pessoas, elas acham o máximo, elas vão atrás com todo o prazer do mundo. E isso dá muito mais engajamento, muito mais vontade de assistir do que um vídeo como esse. Antes de falar desses vídeos, são 2 vídeos que eu quero citar aqui. Um outro ponto que eu acho interessantíssimo de falar é sobre o tempo, a duração dos vídeos. A maioria das pessoas, gente, elas não sei se é por pressa ou preguiça, até eu não sei dizer exatamente o porquê, né, falta de tempo, sei lá. Vídeos mais longos as pessoas não querem nem saber. Elas olham o vídeo muito antes de ver qual é o conteúdo dos vídeos, elas veem o tempo do vídeo. E você que esteja assistindo agora já se identificou total, porque eu sei que muita gente, até mesmo as pessoas que estão aqui, às vezes pensam assim, antes de ver o conteúdo dos vídeos, vê logo o tempo dele. Se for um vídeo muito longo, os meus vídeos aqui, eles têm uma média de mais de 20 minutos. Para a maioria das pessoas são vídeos extremamente longos. E aí a maioria das pessoas o que é que fazem? Não clicam, não querem saber, entende? Mas tá tudo certo. Eu procuro passar coisas aqui que são super profundas, muito reflexivas. Como é que eu posso passar as coisas que eu passo aqui em 1 minuto, em 2 minutos? Seria absolutamente impossível, gente. Para fazer desse jeito, eu prefiro não fazer. Entende? Então isso também é um outro ponto que não gera tanto engajamento, tantos cliques como outras coisas. Tá certo? Vamos lá para esses exemplos. O que eu acho mais interessante, caricatural, é um vídeo, gente, que já tem vários anos que ele foi publicado no YouTube. Acredito que a maioria de vocês aqui conheçam. É o vídeo de 2 jovens, né, um garotinho que toca violão e a sua irmã e a mãe deles dois. Eles estão na sala da casa deles. A imagem acho que é gravado de celular, gente. Eles gravam com o celular. A imagem nem é tão boa assim. E eles tocam uma música chamada Galhos Secos. É uma música gospel, né, que tem, eles falam nessa letra,
para a nossa alegria, né? E aí essa expressão para a nossa alegria, eles cantando, né? Eles cantam de um jeito assim meio fora do tom, né? Foi um vídeo caseiro, gente. Foi um vídeo que eles fizeram só para brincar mesmo. Aí o meninozinho canta, toca essa música no violão e a irmã dele canta essa música Galhos Secos, né? Que fala, né, desse para nossa alegria. Aí no final ele grita bem alto, para nossa alegria. E aí ele, assim, é tão engraçado o jeito que ele fala que todo mundo assim caiu de rir na época. Era o que tava na boca do povo, né? Esse vídeo, assim que eles lançaram no YouTube, gente, bombou, assim, em questão de dias, ele já tava com milhões e milhões de acessos, todo mundo fazendo meme, né, brincando com relação a isso. Só pra vocês terem noção, gente, nessa época, eu tava ainda na faculdade, se não me engano eu tava no mestrado na época, em todo canto que eu ia, qual era a conversa do povo? Eu caminhava nos corredores lá da universidade, que todo mundo falava era o tal do para nossa alegria, para nossa alegria. E assim, isso por um tempo era o que estava nas mídias, todo mundo falava, foi parar na televisão. Eles ficaram famosos por causa de um vídeo caseiro, tocando uma musiquinha bem conhecida, né? Para as pessoas que gostam de música gospel. E assim eles ficaram famosos. Hoje, gente, eu por curiosidade eu fui ver esse vídeo. Ele tá com 34 milhões de visualizações. Já pensou? 34 milhões de visualizações? No ano que ele foi lançado, foi um boom tão grande que no final do ano tem aqueles recordes daqueles vídeos mais acessados. Ele ficou no top 10, gente, dos vídeos mais acessados do Brasil. Só para vocês terem noção, é um vídeo bobo, é um vídeo que assim não ensina sabedorias, não tem nada disso. É só para você rir mesmo, assim, para você se divertir. Eu assisti esse vídeo várias vezes, ri pra caramba, gostei demais. Realmente é um vídeo muito bom, muito engraçado, mas é um vídeo bobo, é um vídeo que não, assim, não agrega valores, sabedoria, né? Como eu procuro fazer aqui, tá tudo certo. Eu não tô reclamando de nada, eu tô só falando e contextualizando com esse aforismo. A maioria das pessoas, elas só buscam esse tipo de conteúdo, coisas para rir, coisas para se divertir. São pouquíssimas, raríssimas as pessoas que buscam algo que seja para transformar suas vidas. Então, se você está aqui, eu lhe dou meus parabéns, porque você é uma pessoa diferenciada. Você está buscando algo que possa trazer reflexões muito profundas e que podem ser transformadoras na sua vida. Beleza? Um outro exemplo, gente, que eu quero deixar também, eu vou colocar aqui embaixo. Esses vídeos nem precisava colocar como link, né, para vocês acessarem, mas eu gosto de fazer isso, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição esses vídeos, caso algum de vocês não tenha assistido ainda, poder clicar mais facilmente e chegar neles. É um vídeo de um garotinho bem gordinho, assim, tá sem blusa e tal, e aí ele mostra ele comendo, acho que um chocolate, alguma coisa assim, e a mãe fica brigando com ele porque ele tá comendo muito. E aí esse menino, ele diz: mãe, a boca foi feita para comer. Ele diz assim, brincando, né, naquela vozinha de criança, né? Ele fala: a boca foi feita para comer. Aí as pessoas, né, que viram esse vídeo bombou, né? Elas fizeram tipo uma reconstrução desse vídeo, que tem poucos segundos, acho que ele tem uns 16, 17 segundos. Eles fizeram uma reconstrução desse vídeo, eles fizeram tipo um rap, uma coisa assim, no estilo mais de rap, e ficaram repetindo: boca foi feita para comer, boca foi feita para comer. Esse vídeo, gente, bombou. Hoje eu olhei esse vídeo, ele tá com 14 milhões de visualizações. É uma coisa assim absurda, gente. O vídeo só fala isso, né? Que boca foi feita para comer. E aí esse vídeo hoje, ele tá com 14 milhões de visualizações. Aí assim, se alguém ainda não assistiu esse vídeo, eu sugiro, né, que assistam. E assim, gente, não dá pra competir. Eu queria concluir falando isso, assim, os meus vídeos, aquilo que eu transmito aqui, não dá pra competir com esse tipo de informações, né, de vídeos que tem essas intenções, entende? É bem por aí a ideia. Então é isso, gente. Esses foram os aforismos que a gente viu hoje. Eu falei pra vocês que eles iam ser mais uma pegada mais engraçada, né? Porque eu acho incrível, eu acho hilário falar dessas coisas, né? E eu tô trazendo também um lado que muitas pessoas ainda não sabiam, né? Sobre essa minha motivação de fazer esses vídeos nessa pegada, de trazendo estudos, coisas assim, que eu sei que não são todo mundo que assiste, não é todo mundo que se interessa. E aqui eu trouxe um pouquinho dessa minha visão,
né, de por que eu faço o que eu faço. Eu espero que tenha sido bacana, tenha trazido bons insights para vocês. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos. Né? E a partir do próximo vídeo nós vamos ver do 29 para frente. Né? A gente viu até o 28, no próximo vídeo a gente vai ver a partir do 29. Um grande abraço e até mais.